Olá, tudo bem? Eu me chamo Bruno de Almeida e sou mentor da Equipar Inspirar, uma organização que ajuda líderes e empresários cristãos a levarem os seus ministérios e os seus negócios de impactos espirituais até um próximo nível. Hoje eu quero te convidar para algo que já está se tornando quase uma tradição nossa e que, graças a Deus, tem mudado situações, que é o nosso certificado de liderança brasileira. O que é o nosso certificado de liderança brasileira? Nada mais é do que 3 dias presenciais, mais 30 dias posteriores de treinamento focado em liderança brasileira. Junto com isso, você ganha o seu certificado de coaching, onde nós falamos bastante sobre o PNL, psicologia e, particularmente nos últimos anos, trabalhando com o pastor John Maxwell dos Estados Unidos, aglutinamos toda essa experiência, todo esse conteúdo e trazemos diretamente para você, além de toda uma equipe com quem eu tenho o privilégio de trabalhar. Então nós vamos estar trabalhando a sua área de publicidade, a sua área de relacionamento, a sua área espiritual, a sua área de técnicas comportamentais, a sua área de liderança principalmente. Vão ser basicamente 33 dias para não simplesmente dar um upgrade na sua performance, mas principalmente, meu amigo, para ativar todo o seu potencial que você sabe que tem aí dentro. O seu DNA é carregado de potencialidades. E por você ser brasileiro, é genial. Qual é o nosso propósito? O propósito da Equipar Inspirar é basicamente aumentar a barra do nível de liderança do Brasil. Eu acredito que as crises que nós temos passado, talvez nos últimos 10 anos, na última década, nada mais são do que crises de liderança, que não simplesmente começam com eles lá, mas a nossa cultura de liderança brasileira é uma cultura muito baixa. Nós temos muito pouca noção e, mais do que isso, muito pouca prática no que significa liderança. E quando se fala liderança, eu estou falando de influenciar e servir. E para influenciar e servir, você precisa de uma gama de coisas. Como temos isso em baixa, nós precisamos atacar isso. Um país melhor, um mercado melhor, uma cidade melhor só se alcança através de uma liderança sadia. E por que não a liderança brasileira? Qual é o gancho desse negócio todo? Deixa eu dizer para você, a liderança brasileira é a liderança do futuro, meu amigo. Se você nasceu e cresceu aqui, Deus já te inseriu no futuro. Eu tenho certeza que existem hacks e habilidades dentro do seu DNA que são importantíssimas. E por que nós falamos isso no certificado? Nós vamos deixar isso mais claro, mais alcançável para todos nós, para você levar para a sua equipe e desenvolver. Por que a liderança brasileira é a liderança do futuro? Se nós pararmos para analisar as crises que o mundo passa hoje, a política que o mundo passa hoje, preste atenção nisso, é muito importante. Vamos falar sobre a questão da imigração. Vamos falar sobre a questão de conflitos familiares, que há milênios acontecem. Vamos falar sobre a questão de aceitação ou simplesmente de identidade. Se eu dissesse para você que o Brasil já tem passado por isso há 500 anos, a miscigenação, que hoje talvez seja uma das grandes questões para todos na Europa e até nos Estados Unidos, nós já temos. O nosso pool genético, carregado de brancos, negros, índios, nos deram uma capacidade de adaptação absurda. E nada mais é tão importante hoje em dia na liderança do que a capacidade de se adaptar. Todos os grandes líderes recentemente, independentemente de você concordar com a política deles ou não, mas o Papa Francisco, o Obama e tantos outros líderes que conseguem ter um nível de carisma e de influência muito grande, todos eles tiveram uma grande capacidade de adaptação, de diálogo, de multiculturalidade. E não existe uma incubadora maior de formação de líderes para isso do que o Brasil. A inovação, a diversão, tudo isso já está na nossa cultura. Você já parou para reparar? O brasileiro é aquele cara que tem, entre aspas, um jogo de cintura, a maioria de nós, para entrar em qualquer lugar e exercer uma capacidade de influência. Dentro de você está encapsulado um tesouro que o mundo deseja. Uma capacidade de adaptação, uma multiculturalidade, uma capacidade de diversão. Lembre-se que o sorriso, meu amigo, é o caminho mais curto para o coração das pessoas. Dentro de você existe um pool genético, uma capacidade dentro do seu DNA de inovação, principalmente em gestão de pessoas, principalmente em gestão emocional. Todas as dificuldades e características que você passou por ser brasileiro podem resultar em algo bom. E isso é a sua liderança brasileira. Eu quero te convidar para, nesse segundo semestre, passar 3 dias aqui com a gente no Rio de Janeiro. Traga você, traga a sua equipe, o seu parceiro, para estarmos falando sobre como levantar
a qualidade da nossa liderança brasileira. Junto com isso, você recebe um pacote de mentoria, onde nós vamos fazer o seu programa de crescimento para você e sua equipe. Obviamente usando ferramentas e estratégias de coaching, programação neurolinguística, neurociência, coisas desse tipo, onde você vai examinar tudo e reter o que é bom. Mas eu tenho certeza de que o futuro de uma liderança brasileira melhor começa com você. Não fique de fora do que Deus está fazendo. É um encontro dos líderes brasileiros onde nós vamos sacudir, meu irmão, esse país, e o seu negócio de impacto espiritual e a sua igreja nunca mais serão a mesma. Que Deus te abençoe. Espero ver você aqui, não para ir para o próximo nível, mas para ativar uma identidade mais profunda que você tem. Existe um leão enjaulado aí dentro de você e o que nós vamos fazer é abrir essa jaula, como diria Charles Spurgeon. Um grande abraço, seu amigo Bruno de Almeida.